Ora bem, boa tarde a todos. Eu vejo que já estão aqui todos, não é? Senhora Bastonária, minha querida Sim, sim, estou amiga, aqui. eu penso que podemos começar. Falta um Muito minutinho. bem. Dentro de um Então minutinho, não vamos é? esperar um minuto e começamos, doutora professora Sim, Clotilde. sim, sim. Muito bem. Então está na hora. Está na hora, acho que Muito podemos bem. iniciar. Sim, sim, sim. Sejam bem-vindos aqui a mais uma conferência organizada em conjunto pela Ordem dos Contabilistas Certificados e a Associação Comercial. Perdoa-me, professora Clotilde, preciso que me ajude. É o IDEF. Neste Foi caso do IDEF, é do IDEF. organização? Pronto. É. Desculpe lá, é que eu tive que sair aqui da formação que ainda está a decorrer da Ordem, estou aqui no Porto, e por isso, infelizmente, ainda não acabou e, portanto, sobrepôs-se aqui um bocadinho. Mas é como estou aqui, em conjunto da Ordem dos Contabilistas Certificados com o IDEF, já vi aqui muitas caras conhecidas, sejam bem-vindos, é um gosto enorme, mais uma vez, tê-los aqui a discutir um assunto tão importante, uma organização, mais uma vez, da professora Clotilde, que nos desafia para todas estas discussões, o que é muito interessante. Esta conferência tem uma matéria que é sobre o impacto meteórico do Acórdão 101/2023 do Tribunal Constitucional num das contribuições e pergunta, e o tema é se é o fim de uma era, e acho que vai ser uma discussão interessantíssima para percebermos se realmente pode ser o fim aqui de uma era. Neste acórdão, aquilo que está no fundo e que está aqui, que vai ser o centro, com certeza, de todas as vossas intervenções, é que este acórdão do Tribunal julgou parcialmente inconstitucional o regime jurídico das contribuições extraordinárias sobre o setor energético, portanto, uma matéria que tem sido muito discutida, enfim, a sua legitimidade, se realmente é ou não é legal e, portanto, isto dará para os juristas, principalmente, escreverem muitas páginas sobre este assunto, mas agora com este acórdão, acho que se pode pôr muito mais em discussão e realmente a pergunta-chave se realmente será ou não o fim de uma era e o que é que este acórdão visou, acho que é das discussões mais importantes que hoje vamos ter aqui e que espero que seja útil para todos. Temos já muitos participantes, o que é muito bom, nestas sessões que realmente são matérias tão fora do normal, consegue sempre ter aqui um público a acompanhar estas questões e é tão bom ver que estas discussões particulares sobre assuntos que tão interessantes trazem esta presença de tantas pessoas para estarem aqui presentes. Professora Clotilde, passo-lhe a palavra agora e não sei se me ouviram até ao fim, porque apareceu-me aqui uma mensagem a dizer que a internet não está muito forte, mas espero que me tenham ouvido. E passo-lhe então a palavra e cumprimento também todos os intervenientes, os oradores fantásticos que vão estar aqui e vou acompanhar também com muita atenção tudo aquilo que têm a dizer. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu começo, obviamente, por cumprimentar a senhora Bastonária, minha querida amiga, e agradecer o apoio a todas estas conferências que temos feito conjuntamente. Há pouco tempo fizemos uma conferência que teve 400 participantes, quase, foi com a Associação Fiscal, agora é com o IDEF. E queria em particular também dar uma palavra ao meu querido amigo, ao professor Carlos Lobo. A ideia desta conferência foi dele e foi ele que lhe atribuiu este título que de facto mexe, mexe connosco. Queria dar uma palavra a todos aqueles que estão a assistir à conferência. Muito obrigada por terem vindo e, obviamente, uma palavra especial a todos os meus colegas e amigos que aceitaram o convite para participar como oradores. Vamos tentar cumprir o timing. Eu iria só brevemente referir que este é um tema que eu tenho seguido
enfim, desde o seu início, e como sabem, este tema destas contribuições extraordinárias abrange não apenas a SES, mas outro tipo de contribuições de receita consignada, e tem suscitado vários problemas. Desde logo a questão de sabermos se estamos perante verdadeiras contribuições financeiras ou perante impostos. E devo dizer que eu, pessoalmente, em relação à SES, defendo que estamos perante o imposto com todas as consequências daí subjacentes. Este acórdão parte do pressuposto que estamos perante uma contribuição financeira e vem referir que existe violação do princípio da igualdade. O certo é que há aqui várias questões que se suscitam. Há uma questão, nomeadamente, também que se pode suscitar, que tem a ver com a própria aplicação do regime dos auxílios de Estado em situações destas, porque de facto há aqui uma discriminação. Enfim, há pano para mangas sobre esta matéria, e eu iria desde logo pedir a contenção dos oradores, mas vou dar a palavra de imediato ao professor Carlos Lobo. Muito obrigada. Obrigado, Clotilde. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem, eu estou aqui em Maputo, não sei como é que está a rede. Está se ótimo. houver... Pronto. Nós, quando decidimos fazer esta sessão, na sequência daquela que fizemos relativamente ao IVA da habitação, teve um fundamento, não é? Que é transformar o IDEF num observatório, de facto, da fiscalidade e, com rapidez, reagir às novidades, aos acontecimentos, e comentá-los de uma forma participada e ampla. E, de facto, é isso que nós pretendemos, de uma forma rápida, não muito exaustiva, mas que nos permite efetivamente marcar uma posição relevante. Relativamente ao IVA da habitação, foi significativo, ou seja, a participação massiva e a nossa colaboração com a Ordem dos Contabilistas Certificados parece ter dado alguns frutos, não é? Prognósticos só no final do jogo, e nessa medida também, quando verificámos a ocorrência estranha deste fenómeno que foi o Acórdão 101/2023, obviamente também quisemos marcar aqui uma posição. E porquê é que eu digo que foi uma ocorrência estranha? Porque não é normal, ou seja, não é usual que o Tribunal Constitucional tenha a coragem, neste mundo das contribuições dos tributos, nomeadamente da SES, e na sequência de uma série de jurisprudência anterior, ter alterado a sua posição. Ou seja, obviamente que os contribuintes podem recorrer, podem impugnar, mas efetivamente, por vezes, existe algum desmorecimento nas pretensões dos contribuintes e nas suas meios de reação. E, de facto, quando apareceu o 101/2023, foi algo que ninguém estava à espera. Ou seja, claramente, se nós analisarmos o contexto das contribuições e as obrigações das contribuições, não seria expectável que houvesse uma alteração do rumo jurisprudencial. Repare, eu contra mim falo, eu ao contrário da Clotilde, eu nem acho que a SES seja um imposto, eu acho que é um tributo não, que é uma figura completamente anómala, que nem sequer merece a qualificação de imposto. Ou seja, acho sinceramente que os próprios impostos têm que ter uma determinada lógica, e têm uma determinada legitimidade e uma determinada causa, e a SES é de facto um instrumento tão abstruso que efetivamente quase que se aproxima de um confisco. Porquê? Porque incide sobre uma realidade, que é uma realidade regulada, que são os ativos das empresas do setor energético, que efetuaram investimentos de acordo com obrigações, por vezes, das concessões, foram efetuados num momento passado e que não têm a disposição desses ativos, e basicamente foram como que emboscadas por uma decisão naquele momento casual, resultando de um estado de necessidade financeiro, e que aí podia haver aqui a desculpa para esse confisco, mas que, passando esse estado de necessidade financeiro, deixa de haver de facto um fundamento para a sua manutenção. Por isso, se calhar, tínhamos aqui quase um confisco
autolegitimado por uma situação de necessidade financeira, mas que com o esmorecer da emergência financeira, embora nós saibamos que Portugal, infelizmente, vive entre estados de emergência financeira, por isso estamos a falar de movimentos cíclicos de situações de crise, mas também já nos habituamos a essa crise e, de facto, tínhamos aqui uma contribuição extraordinária que muito rapidamente passou a ser ordinária, não é? Eu relembro sempre que o imposto do selo, quando foi criado no século XVII, também era extraordinário, não é? E até hoje ele mantém-se em todo o seu esplendor no nosso sistema jurídico. E por isso, reparem, por estas razões, e pelo facto de todos estes argumentos e mais alguns terem sido esgrimidos sucessivamente no Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional fazer sempre tábua rasa de toda a fundamentação forte, não é? Foi por isso, com alguma surpresa, que assistimos a esta novidade jurisprudencial. E aqui, o que é que há a dizer? O que há a dizer é algo muito claro. Como eu disse, o mundo das contribuições é um mundo complexo. É um mundo muito mais complexo que o mundo dos impostos e é um mundo muito mais complexo que o mundo das taxas. E é porquê? Porque quando estamos a falar de impostos, estamos a falar de tributos de base unilateral, não é? Que assentam num princípio de legalidade tributária e que o Parlamento decide. Está decidido, mas está decidido relativamente a figuras típicas. Impostos sobre o rendimento, impostos sobre o consumo, impostos sobre o património, tendo em consideração determinadas tipologias de factos tributários que estão indissoluvelmente ligados a realidades económicas. Por exemplo, não pode haver um imposto sobre o CO2 emitido por cada um de nós pelo ato de respirarmos, não é? Ou seja, não há uma realidade económica subjacente. Por isso, quando nós falamos do IRS, quando falamos do IRC, falamos de rendimento, quando falamos do IVA, temos o consumo. Quando falamos dos IECs e do IMI, já estamos no mundo das contribuições, embora tipicamente lhes seja aplicado o regime dos impostos, mas efetivamente temos aqui, de facto, o princípio da legalidade fiscal e a neutralidade, dá-lhes, traduzida por esta tradição tributária, dá-lhes uma relativa liberdade na fixação dessa configuração. Quando falamos das taxas, ao invés estamos no outro lado, estamos do lado da bilateralidade, da sinalmaticidade, da contrapartida indireta. Alguém paga porque recebe algo, não é? Ou seja, é relativamente linear. Tenho um benefício, causa um prejuízo, pagam um determinado valor. Ou seja, não é preciso que seja estruturalmente ligado ao custo ou ao benefício, efetivamente paga aquele tributo, mas tem que haver aqui uma proporcionalidade. Quando estamos no mundo das contribuições, ao invés estamos no meio, ou seja, situamos aqui no meio. É um bocado porque a Lei Geral Tributária, não é? Em 1998, 99, vem fixar aquele terceiro género, não é? O género das contribuições. E tínhamos as contribuições especiais, por, basicamente, lógicas de inserção de eficiência no sistema, quer por internalização de externalidades negativas, quer por socialização de externalidades positivas, ou seja, situações que começam no mercado, e depois passámos a ter as contribuições financeiras. Reparem, as contribuições especiais também são relativamente simples. Porquê? Porque assentam num modelo de reflexo de inserção de eficiência no sistema. Se eu tenho um custo reflexo, crio um atributo para internalizar esse custo reflexo. Se eu tiver um benefício reflexo, vou ter que contribuir para a sociedade por esse benefício. Ou seja, o mundo das contribuições especiais, apesar da reflexividade e da dificuldade do cômputo das externalidades, é também relativamente simples. Quando passamos para o campo das contribuições financeiras, é que o modelo se torna mais complexo. Porquê? Porque as contribuições financeiras prosseguem outras realidades que, não sendo intrinsecamente relacionadas com realidades económicas ou com relações ou com objetivos corretivos da economia, visam determinadas finalidades que são de difícil percepção.
ou difícil quantificação. As contribuições financeiras são quais, tipicamente? Olhem, por exemplo, a taxa da proteção civil era uma contribuição financeira por risco acrescido. Uma taxa turística também decorre também do benefício ou de um custo excessivo que determinados agentes que são turistas causam nas infraestruturas de um município e que, para o efeito, deve haver um ato de compensação. Quando nós falamos da SESE, não é? Não existe aqui nenhuma realidade reflexa, nenhuma falha de mercado, nenhum benefício, nenhum prejuízo, nenhuma situação de risco acrescido que lhe permita a compensação. É por isso que eu digo que a SESE não é uma taxa, não é uma contribuição, não é um imposto, não é nada. Porquê? Porque não existe nada que efetivamente, quer na ótica tradicional dos impostos, quer na ótica das contribuições, quer das taxas, a legitimam ao fundamento. Aliás, se nós adotássemos o modelo anglo-saxónico, o imposto só é legítimo se o contribuinte puder, de alguma forma, não sustentar o seu encargo. Se o contribuinte ficar totalmente refém desse tributo, nem sequer temos o imposto. Temos uma situação confiscatória que é proibida pela Constituição, comum dos modelos anglo-saxónicos. A SESE encaixa precisamente ou melhor, não encaixa em nenhuma destas qualificações. Então, é por essas razões que, de facto, foi atacada e é atacada sistematicamente. O Tribunal Constitucional ignora todo este conteúdo substantivo, que é a base argumentativa que na prática obriga ou melhor, permite a legitimidade das contribuições. Não se esqueçam nunca que uma figura tributária tem que ter sempre uma causa, tem que ter sempre uma justificação, tem que ter sempre um ato de legitimação, independentemente do princípio da legalidade. Porquê? Porque o princípio da legalidade, neste momento, é aplicado de uma forma que quando nós aprendíamos na Faculdade de Direito, dizíamos que o princípio da legalidade era um princípio de autotributação e de autorização. Só que, neste momento, o princípio da legalidade está a ser utilizado como uma ditadura da maioria sobre minorias e com perseguição sucessiva de minorias. É uma empresa do setor elétrico, és rica, paga. És uma empresa do setor farmacêutico, és rico, pagas. Tens um alojamento local, és rico, pagas. E na prática temos a maioria sistematicamente a perseguir minorias, não é? Que são as ricas, não, as privilegiadas, e na prática temos um problema de finanças públicas que é precisamente isto. As maiorias vão ser concretizando e transitivas. O elemento de maioria num momento pode ser o elemento da minoria do outro, mas é sempre perseguido. Mas a maioria, na prática, legitima, ou seja, o princípio da legalidade da votação parlamentar não defende. E aqui na SESE foi a primeira. A SESE foi a primeira contribuição persecutória de grupo que efetivamente foi criada. Qual é a surpresa aqui? A surpresa aqui é que o Tribunal Constitucional, na sua lógica de configuração, veio recorrer ao princípio de equivalência de grupo, não é? Estabelecendo algo que é fascinante. Atenção. Eu estou a criticar, mas concordo com atenção era muito mais inconstitucional já há mais tempo do que com estes argumentos. Mas o que é que o Tribunal Constitucional vem dizer? Vem dizer uma coisa curiosa. Vem interpretar a equivalência de grupo como uma ótica de circuito interno. Ou seja, quando eu tenho uma contribuição, não é? A receita que dela advém deve beneficiar o grupo que é o grupo pagador. Repara, nada mais errado. A equivalência de grupo não é nada disto. A equivalência de grupo, basicamente, é a socialização de externalidades positivas e externalidades negativas, com a criação de uma lógica do grupo, mas na ótica do grupo da economia pública. Ou seja, criar, de facto, um sistema de apropriação, tributando, para tornar o mercado mais eficiente. É isto que é a lógica da equivalência de grupo. Mas vem utilizar quase a lógica da consignação da receita, dizendo, basicamente, que os distribuidores do gás
e os operadores do setor de gás, uma vez que não existe déficit tarifário, uma vez que não são fonte, nem são origem, nem são destinatário do déficit tarifário do setor elétrico, obviamente que a receita que lhes é cobrada, não é aplicada em seu benefício. Repare, e vem o Tribunal Constitucional com este simples juízo, e de facto é em 3 penadas, na prática são 3 parágrafos do acórdão, vem efetivamente construir um modelo de inconstitucionalidade que assenta quase num princípio de violação de uma consignação, De uma consignação que, na prática, a meu ver, é acessória do conceito de reflexividade da contribuição, Mas que, de facto, é inovador. Por isso, o que é que, para concluir, porque eu já me estou a estender e o objetivo aqui é que cada um não fale mais de 15 minutos, é esse o acordo tácito que temos entre todos, até para não tornar isto muito penoso para a audiência. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é, efetivamente, este acórdão tem um sentido positivo, denota uma coragem, uma nova perspectiva do Tribunal Constitucional e uma nova postura sobre o regime das contribuições e sobre a análise constitucional, de conformidade constitucional do regime das contribuições. Porém, ainda é muito limitado no seu alcance. Ou seja, assenta num princípio muito limitado de equivalência de grupo, que, a meu ver, não é o conceito prototípico nem aquele que é o indicado para a análise das contribuições. Ainda é muito tolerante no que diz respeito ao fundamento causal das mesmas e à sua necessária legitimação. Não toma ainda as medidas necessárias para eliminar estes princípios, estas situações de ditadura da maioria sobre as minorias. E isso, de facto, é nefasto num sistema democrático. Eu não posso ter uma ditadura da maioria sobre as minorias, sejam elas quais forem, em termos transitórios, em termos transitivos. Isto aplica-se a todas as contribuições especiais que têm alvos definidos, Não é a violação do princípio da generalidade, não é a violação do princípio da igualdade. É efetivamente ditadura da maioria sobre a minoria. E esse é um problema e sistemas democráticos e tem que ter uma proteção constitucional. Agora, de facto, é um sinal. É um sinal que deve ser, que ocorreu, denotou coragem, dá mais ímpeto e dá mais motivação aos contribuintes, no sentido de continuarem a fazer valer as suas posições junto do Tribunal Constitucional. Esperemos, de facto, que o nível de exigência que o Tribunal Constitucional vai colocar na análise destas contribuições seja efetivamente o esforço que devia ser exigido ao legislador na construção das mesmas. De facto, não existirá mais tributo mais exigente na construção em que obriga uma arquitetura mais perfeita do que as contribuições. Elas existem e têm como fundamento a melhoria do sistema de mercado, a inserção de eficiência no mercado, e elas próprias, porque dependem dessa eficiência para a sua legitimação, não podem ser propiciadoras de ineficiência. E, efetivamente, essa é propiciadora de ineficiência. E pronto, fico por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa participação. Muito obrigada pela excelente intervenção. De facto, também creio que há aqui que o acórdão é limitado no seu alcance, mas é, como disseste, um sinal, e é um sinal importante depois de toda a jurisprudência. Eu lembro que também há uma decisão do CAD com um coletivo com grande peso sobre esta matéria, e há vários pontos por onde pegar, falando mal e depressa, na questão da SENS. Eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira, meu querido amigo, presidente da Associação Fiscal Portuguesa, como sabem, enfim, e que dispensa apresentações. Muito obrigado, professora Clotilde. Tenho muito prazer em estar aqui presente com todos os oradores e com todos estes participantes. A maior parte são nossos colegas e nossos amigos, portanto é sempre interessante podermos discutir aqui este tipo de questões que estão, digamos, na ordem do dia.
Bom, como foi pedido um comentário em 10 minutos, 15 minutos no máximo, eu gostava de começar por dizer que, infelizmente, nos últimos anos, eu infelizmente diria praticamente, há pelo menos uma década, que o governo e os governos em geral têm necessidade de maior receita, ou de maiores receitas públicas, naturalmente para atingir finalidades públicas e para satisfazer necessidades coletivas, têm vindo a aumentar as receitas tributárias, chamemos assim para já. Infelizmente, não conseguem dar-lhes a estas novas receitas tributárias o nome que elas merecem, e a partir de determinado momento, eu situaria esse momento a partir de mais ou menos de 91, e depois da revisão constitucional, de facto, começaram a proliferar uma série de contribuições que se resolveu designar por contribuições financeiras ou contribuições setoriais, que passaram a incidir não apenas não sobre a generalidade dos contribuintes, mas sobre contribuintes pertencentes a determinados setores específicos, o que justifica, de alguma forma, o seu nome. Eu estou desconfiado que, se o professor Sousa Franco fosse vivo, e se nós olhássemos um bocadinho à doutrina mais de trás, que provavelmente nós estamos perante, e as situações são sempre cíclicas, nós estamos perante uma situação que já ocorreu durante o século passado, eu diria, entre os anos 30 e os anos 70, e que na altura se chamava de contribuições parafiscais, ou para fiscalidade. Os franceses, aliás, debruçaram-se muito sobre esse tema. Aliás, há um livro muito interessante, cujo título não me esqueço, que em francês é Uma Fiscalidade que não se pas dire son nom, que não ousa dizer o seu nome, porque é disto que se trata, mas de facto os governos, pressionados pela necessidade de receita e pressionados com a dificuldade de aumentar os impostos mais tradicionais incidentes sobre a generalidade dos contribuintes, resolveram com mais facilidade criar novos tributos incidentes sobre determinados setores. Isto politicamente é muito interessante, porque obviamente que digamos, a pressão pública contra estes novos tributos é muito menor do que se atingisse a generalidade dos contribuintes. Seja como for, o que é certo é que se encontrou aqui uma maneira fácil de aumentar a carga tributária sem falar de fiscalidade direta ou indireta, sem falar em impostos, não é? Sem falar em impostos. Infelizmente também a doutrina mais relevante permitiu esta situação. Infelizmente depois os tribunais, e incluindo o Tribunal Constitucional, foram seguindo, digamos, e desculpem-me a expressão, o rebanho na análise da respectiva natureza, e não retiraram, a meu ver, as necessárias consequências de uma política fiscal que abrindo também aqui, do ponto de vista fiscal, uma caixa de Pandora que não tem fim. Eu gostei do título, se isto é o fim de uma era, ou o impacto meteórico. Vamos lá ver se isto muda alguma coisa na jurisprudência constitucional. Vamos lá ver se finalmente o Tribunal Constitucional assume o papel que deve ter nestas matérias e se ousa dar o nome real a estas contribuições. Nós estamos aqui também perante prestações coativas e unilaterais, e voltando efetivamente aos ensinamentos do professor Sousa Franco, naturalmente que nessa altura o que essa doutrina mais tradicional fazia era olhar à natureza dos tributos, verificar qual é que era a respectiva natureza e quando chegava à conclusão que se tratava de impostos, de prestações coativas unilaterais, amputadoras do património ou do rendimento dos contribuintes, dava-lhes esse nome e retirava daí todas as respectivas consequências. Infelizmente o legislador criou esta nova nomenclatura de alguns impostos, contribuições setoriais, e a doutrina e a jurisprudência, com algum seguidismo, foi dizendo que afinal isto não era exatamente a mesma coisa, e por não ser exatamente a mesma coisa, os princípios que se aplicavam às prestações coativas unilaterais tradicionais
não se aplicariam nestas situações. Eu volto a frisar que isto, do ponto de vista de política fiscal, está à vista o que aconteceu e, efetivamente, nós basta fazermos aqui um elenco de algumas das contribuições setoriais que conhecemos. Estou a pensar na contribuição, por exemplo, para o setor bancário, 2011, o adicional de solidariedade sobre o setor bancário, 2020, estas várias contribuições extraordinárias sobre a indústria farmacêutica, 2015, esta contribuição extraordinária sobre os fornecedores de indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, que se manteve também e que se tem mantido ao longo destes anos, a contribuição extraordinária para o setor energético, as novas contribuições de solidariedade temporária obrigatórias, que são mais duas, estes Windfall Profit Taxes de 2023, e agora também, aqui com o beneplácito também da União Europeia, e também esta contribuição especial nova, que aliás já foi repetida ao longo de algumas leis orçamentais, para a conservação dos recursos florestais, com base numa autorização legislativa que consta do nosso orçamento do Estado. Bom, até aqui, numa visão um bocadinho mais tradicional, os advogados nos diversos processos têm invocado estes argumentos mais clássicos, afinal, trata-se de um verdadeiro imposto, de um verdadeiro imposto que está sujeito a alguns princípios, designadamente o princípio da igualdade tributária, o princípio da legalidade, e o que é um facto é que o Tribunal Constitucional, com algum seguidismo desta nova doutrina dos anos 90, tem vindo a negar, digamos, a inconstitucionalidade que, do meu ponto de vista, nestas situações, deveria efetivamente declarar. Bom, seja como for, acho que o Tribunal Constitucional não esgrimiu ainda todos os argumentos e todos os fundamentos suscetíveis de serem aqui invocados para justificar esta inconstitucionalidade. Há outros de natureza financeira, de natureza orçamental, e que provavelmente, a serem adequadamente apreciados, poderão levar a que, digamos, a consequência deste acórdão, digamos, a continuar a senda do mesmo, poderá aplicar-se não apenas a partir de 2018, mas efetivamente com outros fundamentos anteriormente a 2018. Seja como for, é importante realçar que se nós somarmos um dia todas estas contribuições em termos de receita, nós provavelmente estaremos perante o quarto ou o quinto maior imposto do sistema fiscal, se quisermos chamar de sistema tributário e incluir, de facto, estas novas receitas tributárias. Bom, aqui o Tribunal Constitucional, de facto, pressupôs, pela primeira vez apreciou, do meu ponto de vista, bem esta questão, e um dos argumentos tradicionais que foram mais frequentemente invocados, e que assumiu que, de facto, a SESE, esta contribuição, era uma medida extraordinária e para um período transitório e limitado. E entendeu também aqui que houve aqui um excesso do parte do legislador de incidência objetiva e houve também um excesso de incidência subjetiva. Por um lado, porque a base da tributação aqui é o valor global dos ativos detidos por diversos sujeitos passivos, mas esses sujeitos passivos não são todos iguais e também do ponto de vista da incidência subjetiva abrangeu empresas que, do ponto de vista do Tribunal Constitucional, não deveria abranger. E concluiu, digamos, sucintamente, que a lei do orçamento de 2018, mais concretamente a norma que foi aqui apreciada e que mantém acesso para o exercício, para o ano de 2018, viola o princípio da igualdade, a igualdade na repartição dos encargos públicos. Portanto, diretamente o artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Com efeito, o Tribunal Constitucional o que entendeu aqui foi que, a partir desse ano, se deixou de justificar o contexto constitucional e que constitucionalmente permitiu o tratamento desigual das empresas, e nomeadamente das empresas do próprio setor energético. Com efeito, basta verificar que nesse ano já havia terminado o procedimento por déficit excessivo e que justificaria, também de acordo, de alguma forma, ou subjacente a este acórdão, e que justificaria efetivamente acesso, pelo menos até o ano de 2017. Por outro lado,
Disse também que o governo, que o próprio governo deu alguns sinais esses formais, no sentido de que pretenderia uma revogação faseada da SES mediante autorizações legislativas, o que significa, do ponto de vista do Tribunal, que de alguma forma já tinha a noção do risco da inconstitucionalidade no caso de não proceder em conformidade com estes sinais que foi dando. Mas que também foi desaproveitando sistematicamente ao longo da vigência dos vários anos em que esta SES ainda está vigente. E, portanto, a partir deste ano, 2018, a fundamentação do Tribunal Constitucional foi precisamente esta, uma fundamentação simples. É que não se verificou um nexo entre as prestações públicas, entre as finalidades a que a SES se dirige, que visa financiar, e os sujeitos passivos. A receita da SES visa predominantemente a redução da dívida tarifária no setor elétrico e esta situação tarifária e esta instabilidade tarifária não aproveita os operadores dos diversos setores e, designadamente, do gás natural. Está-se bem a ver a conclusão a que o Tribunal retira desta observação. As tarefas que a SES visa financiar não estão também suficientemente densificadas, não sendo possível aferir se e em que medida cada subsetor é visado ou é beneficiado, e que é a condição necessária para garantir um equilíbrio na repartição dos encargos públicos, que aqui, portanto, não se verifica, violando o princípio da igualdade tributária. Portanto, a resposta a esta questão que é colocada aqui no nosso tema deste seminário, o impacto do Acórdão 101/2023 do Tribunal Constitucional no mundo das contribuições, fim de uma era, eu responderia da seguinte forma. Não me parece que estejamos perante uma decisão excepcional. Eu acho que é apenas a primeira de algumas decisões que inaugurou aqui uma nova orientação jurisprudencial, que me parece que será uma nova orientação jurisprudencial firme, no sentido, pelo menos, a que, a partir de 2018, a SES deixou de ter justificação constitucional e deixou, desse ponto de vista, também de fazer sentido. Está para ver se não há outra argumentária utilizável que o Tribunal ainda sobre a qual o Tribunal não se pronunciou ainda devidamente, para além desta, e a partir de 2018 para a frente, mas também para além desta, para a SES antes deste ano de 2018 e a partir precisamente de 2014, independentemente dos acórdãos já proferidos anteriores a este do Tribunal Constitucional. Eu ficava por aqui, muito obrigado pelo convite pelo convite da professora Clotilde para estar aqui presente e poder discutir estes assuntos convosco. Obrigadíssimo. Muito obrigada pela igualmente excelente intervenção, que fez aqui um apanhado das questões pendentes em relação à SES e não só, relativamente às demais contribuições sectoriais, e achei muita piada pela forma de apresentação da questão e a referência ao professor Sousa Franco e à questão, no fundo, de nós estarmos aqui perante receitas muito relevantes e que passam um bocado despercebidas, digamos assim, que causam aquele dito efeito de anestesia fiscal, não é? Ou pretendem, no fundo, produzir esse efeito, reconduzindo-se àquela frase do Colbert que me deixa sempre muito incomodada, que é: a arte tributária é a arte de penar um ganso retirando o máximo de penas com o mínimo de guinchos, não é? Ou com o mínimo de dor, que é algo sempre horrível. Eu acho terrível esta frase, mas no fundo corresponde um bocadinho à realidade. Bom, mas esperemos que efetivamente seja a primeira decisão que vai inaugurar a tal nova era, sendo que, mais uma vez,
ficou bem patente que há várias argumentações que podem e devem ser utilizadas neste contexto. Obrigada. Eu daria então a palavra aqui ao meu querido amigo professor Guilherme Oliveira Martins. Muito obrigado. Enfim, em primeiro lugar, agradecer na pessoa da professora Clotilde Palma, minha querida amiga, o privilégio de poder estar neste final de tarde e partilhar algumas ideias sobre este tema, sobre este acórdão, o acórdão 101/2023 do Tribunal Constitucional. Cumprimentar os meus colegas e amigos de painel também. É uma honra estar aqui, cumprimentar todos. Eu ia direto ao assunto. Eu dividiria a minha breve intervenção em duas partes. A primeira parte estará concentrada numa história que eu vivi em 2007. Na altura, enfim, eu trabalhava no Ministério das Finanças e pediram, na altura o Ministro das Finanças chamou-me e pediu-me para ajudá-lo a criar uma figura tributária para resolver um problema concreto que era o déficit das estradas de Portugal. E, portanto, havia este tema em concreto para resolver o déficit e, na altura, foi criada uma figura tributária que se denominou, pela Lei 55/2007, a Contribuição de Serviço Rodoviário. Enfim, a história é interessante porque havia grandes dúvidas na altura. Isto é arqueologia, em 2007 eu já estou a falar em basicamente a arqueologia legislativa, mas na altura havia uma grande dúvida como chamar a esta figura, que nome chamar a esta figura, e a primeira ideia era precisamente a taxa de utilização rodoviária. E porquê a taxa de utilização rodoviária? Porque se dizia que a ideia, à semelhança do que existia em alguns países, em alguns ordenamentos, a circulação rodoviária por vinheta, como temos, por exemplo, na Suíça, a ideia era criar, para cobrir o déficit operacional de uma empresa que estava em dificuldades, era criar também um pagamento, uma compra de créditos para circulação nas estradas. E essa compra de créditos seria através de uma taxa, enfim, uma taxa como sabemos, como tributo, como sendo uma prestação bilateral, em que seria coberta através do abastecimento de combustível. Bem, nós sabemos que se a ideia inicial era um tanto mirabolante, o que é facto é que, se nós pensarmos um pouco, o abastecimento de combustível para cobrir um déficit operacional de uma empresa pública que gera uma rede rodoviária que é a rede nacional e que não é a rede municipal, provavelmente nós estaríamos a comprar créditos que não iríamos usar se não circulássemos em estradas nacionais e se apenas circulássemos em estradas municipais. Ou seja, haveria aqui um problema que suscitou na altura uma mudança de nome. Dizer, bem, então não vai ser taxa de utilização rodoviária, então o que é que pode ser? Bem, e pensou-se, enfim, nós estávamos em 2007 e em 2007 havia uma promessa, enfim, nós sabemos que estas promessas são sempre muito difíceis de cumprir, que era a promessa de não haver mais impostos, ou os impostos não se agravarem. E nós e se pensarmos bem, o IVA na altura, o IVA até desceu, portanto há uma descida do IVA na altura, enfim, por outras razões, e portanto não era muito popular chamar imposto. E então, que nome é que se deu? Contribuição de serviço rodoviário. Porquê? Porque era uma figura híbrida, de certa forma teria sido acolhida no artigo 165 da Constituição, que não tinha um regime geral e, portanto, não tendo um regime geral, podíamos, de certa forma, criar esta contribuição financeira sem problema nenhum, aliás, com a perfeita salvaguarda de que seria aprovada por lei da Assembleia da República. O que é que isto significa? Isto significa que uma contribuição financeira aprovada por lei da Assembleia da República, formalmente, não suscitaria nenhum problema de inconstitucionalidade, pelo menos do ponto de vista orgânico. Porquê? Porque, enfim, o que distancia os impostos da figura tributária das taxas é precisamente a tutela da legalidade, e tutela da legalidade esta que passa por uma decisão, por uma lei da Assembleia da República, ou decreto-lei autorizado
Portanto, neste sentido, não haveria nenhum problema. Então chamou-se contribuição de serviço rodoviário. É claro que a contribuição de serviço rodoviário foi perdurando, enfim, perdurou até aos dias de hoje, até que houve depois uma decisão no Tribunal de Justiça da União a colocar um problema de desconformidade com a diretiva dos impostos fiéis de consumo, que na altura já teria sido detectado, porque nós estamos sempre a falar de uma componente específica, os 87 cêntimos por litro, que seriam consignados a uma determinada entidade, esses 87 cêntimos por litro, enfim, nós estamos a falar do imposto sobre os produtos prolíficos e energéticos, que, enfim, a tributação é monofásica, portanto é no momento da introdução do consumo, portanto há aqui também uma repercussão para o consumidor final, mas os 87 cêntimos tinham sido estabelecidos por litro, já excediam, em 2007, posso dizer, já excediam a respectiva cota dos vários elementos que compunham aquilo que estava balizado pelas diretivas dos impostos fiéis de consumo, enfim, mais concretamente dos impostos sobre os produtos prolíficos e energéticos. Isso é só para explicar que eu, quando leio este acórdão do Tribunal Constitucional, agora indo para o caso de acesso, quando eu leio, eu recordo-me deste tema da contribuição de serviço rodoviário e pegando nas palavras do Dr. Rogério, basicamente estas contribuições, podemos dar o nome que quisermos e, portanto, aqui seriam denominadas como contribuições financeiras sem existir um regime geral que no fundo seria exigido, pelo menos desde 97, seria exigido pelo 165, artigo 165 da Constituição. Estas contribuições nada mais são um pretexto para o Estado angariar receita e angariar receita de forma mais discreta, mas, por outro lado, abundante. E, portanto, há aqui um pretexto que é criado através de uma figura que nós chamamos de contribuição financeira e que assentamos no chamado sinalagma difuso, enfim, na construção de uma equivalência que é doutrinal e que não tem enquadramento legal. Portanto, nós sabemos que a construção deste sinalagma e desta equivalência de grupo, desta tributação de grupo ou tributação de clube, tem uma correspondência doutrinal e, portanto, enfim, é uma construção que foi sendo feita ao longo do tempo e que faz sentido e, portanto, é um produto de uma imaginação e de uma criatividade de um Estado que, não querendo subir as receitas através das figuras tributárias comuns, recorre a estas figuras tributárias terceiras, que são as contribuições financeiras. E, portanto, é nada mais que um pretexto e, portanto, o acórdão do Tribunal Constitucional aponta, por um lado, no bom sentido de, no fundo, criticar e pôr em causa esta figura, mas de forma muito tímida. E, portanto, é esta a minha crítica, é muito tímido. Eu acho que, também utilizando as palavras do professor Carlos Lobo, eu não diria que é estranho, eu diria que é um tiro ao lado. Portanto, basicamente tenta pôr em causa a figura, mas com argumentos que a mim me colocam algumas interrogações e que até podem pôr em causa o desenvolvimento da jurisprudência futura. E, portanto, um acórdão do Tribunal Constitucional, como acórdão que é e como firma a jurisprudência, de certa forma, vai criar aqui um lastro. E, portanto, é este receio que eu tenho, é esta criação deste lastro, se nós atentarmos ao conteúdo do acórdão. Reparem bem, o acórdão, enfim, eu não vou deter-me aqui na análise, aliás, o Dr. Rogério fez com muito detalhe a análise do acórdão, mas se nós olharmos em termos formais, o acórdão, enfim, começa por identificar na fundamentação geral, enfim, no direito, já depois da exposição das partes, começa por identificar um pedido que, no fundo, se concentra na incidência subjetiva. Depois entramos numa fundamentação sobre a consignação, e nós percebemos que a consignação que consta deste regime é meramente instrumental e, portanto, eu acho que é mais, enfim, eu acho que foi para dar mais conteúdo ao acórdão que se falou na consignação, e depois termina em três parágrafos, eu penso que são esses 3 parágrafos, são as conclusões que são determinantes, até de forma abrupta, no fundo, a falar precisamente que há uma sese
antes de 2018 e há uma SES depois de 2018. E que esta distinção entre uma SES antes de 2018 e depois de 2018 está, no fundo, condicionada por um recorte dos sujeitos passivo de um recorte da incidência subjetiva, e é este recorte da incidência subjetiva que é posto em causa através da aplicação do princípio da equivalência. Eu penso, em termos pessoais, que haveria formas mais fáceis de pôr em causa esta SES do que esta construção tão simplista em 3 parágrafos, e 3 parágrafos que, enfim, que a meu entender são 3 parágrafos que estão desligados do conteúdo do todo do acórdão. Portanto, é estranho, são 3 parágrafos que para mim estão desligados do conteúdo do acórdão. Eu seria mais simplista, mas enfim, perdoa-me a minha simplicidade, porque eu não vejo, e ao longo destes anos, e a falta do regime geral das contribuições financeiras, a mim permite-me, de certa forma, situar a distinção dos tributos em 2 figuras, e perdoem a simplificação nos impostos e nas taxas. E, portanto, eu necessariamente a contribuição financeira, não obstante ter um recorte concentrado num sinalagma difuso, enfim, numa equivalência de grupos, chamemos aquilo que entendemos por mais adequado, reconduzem-se à figura do imposto. E, portanto, ao reconduzirem-se a uma figura, esta contribuição financeira, por equivalência de grupo, ao reconduzir-se à figura da taxa, ou mais próximo da taxa, se for posta em causa esta equivalência de grupo, necessariamente nós estaremos perante uma figura que é a figura do imposto. E ao estarmos perante o imposto, necessariamente, se nós atentarmos a uma SES pós-2018, e portanto uma SES em que necessariamente, por ter esgotado as suas funções, se transformou num imposto, a sua inconstitucionalidade deve ser julgada com base no facto de ser um imposto. E eu atentaria à figura desta SES como materialmente sendo um imposto, e atentaria ao preenchimento ou não da igualdade tributária com base na capacidade contributiva. Eu seria mais simplista, perdoa-me a simplicidade, mas eu penso que ao atacar esta figura, ao olhar para esta figura, ao caracterizá-la como imposto e materialmente colocá-la em causa através do preenchimento do princípio da capacidade contributiva na vertente da igualdade, seria mais fácil para atacar do que ter este caminho tão labiríntico e ao mesmo tempo tão simples em 3 parágrafos, tão singelo, parece simples em 3 parágrafos resolver, dar por uma tacada, pôr em causa esta contribuição. Seria um caminho menos labiríntico a olhar para o imposto e para a contribuição como um imposto e julgá-la materialmente por referência ao preenchimento ou não da igualdade. E portanto seria este o meu entendimento. Não ponho em causa que o Tribunal Constitucional deixe de ter um papel importante nestas figuras, na apreciação destas figuras, na apreciação da constitucionalidade destas figuras. Eu acho que é determinante, mas deveria ser mais assertivo e deveria concentrar-se mais em figuras talvez mais simples, de forma a criar um lastro jurisprudencial que permita criar uma construção e pôr em causa este apetite pelo Estado na obtenção de receitas através de terceiras figuras. Enfim, agradeço mais uma vez esta oportunidade e as minhas ideias, e muito obrigado a todos. Muito obrigada. Acabámos de ouvir igualmente uma intervenção excelente, com uma perspectiva da qual eu partilho, conforme vos comecei por dizer. Para mim estamos perante o imposto e obviamente que partilho da ideia de que teria sido mais simples e positivo pegar em todas as consequências daí subjacentes. Mas achei também muito interessante a analogia com a contribuição de serviço rodoviário, que continua a suscitar imensas questões, nomeadamente em sede de IVA, porque foi criada como contrapartida da utilização das estradas, basicamente, não é? E uma das questões que se suscita, e desculpem eu puxar aqui a brasa à minha sardinha, que dado a estar bastante ligada ao IVA, é precisamente saber se há ou não uma prestação de serviços e se há uma contrapartida de uma prestação de serviços. Questão que para mim não suscita dúvidas, mas enfim, há já jurisprudência contraditória a este respeito. É engraçado ver como tudo isto depois
na sua dinâmica, suscita várias questões que são transversais. Muito obrigada. Eu ia passar então a palavra aqui ao Dr. Daniel Radu. Eu tive o gosto de seguir o seu percurso académico brilhante e também agora o seu percurso profissional igualmente brilhante, e é um gosto poder contar consigo para estas conferências. Muito obrigado, professora Clotilde. O gosto é todo meu e é sempre bom estar numa mesma conferência consigo. Cumprimento a senhora bastonária e agradeço à professora Clotilde e ao professor Carlos Lobo o convite, os professores Rogério Fernandes Ferreira, Guilherme de Oliveira Martins, o Filipe, a Ana Rita e todos os demais presentes. O problema de falar a seguir aos oradores que me antecederam é que agora temos que arranjar umas coisas esotéricas para dizer, para não parecer mal, não é? Eu partilho da simplicidade do professor Guilherme de Oliveira Martins, mas partilho dela praticamente em toda a minha concepção de direito. Ou seja, para mim o direito é só um conjunto de normas e o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. E isto porquê? Porque como temos a proibição do non-liquid, temos sempre uma resposta final, mas nunca temos uma única resposta certa. E esta ideia de não termos uma única resposta certa é algo que me permite, de alguma forma, gerir a ansiedade no dia-a-dia. Outro tema completamente diferente deste tem a ver com a qualidade das instituições num Estado de Direito, o que no caso dos tribunais é diretamente proporcional ao grau de fundamentação das mesmas, portanto, das suas decisões. E sobre este tema temos alguns modelos, temos alguns arquétipos, temos o juiz Hércules do Dworkin, que era capaz de descobrir todo o direito pela via interpretativa e resolver todas as colisões de princípios. Temos um modelo do juiz enquanto legislador ocasional do Posner. Modelos sempre perigosos porque são modelos idealistas, e daí a própria paráfrase do Posner à questão aos irmãos Karamazov: se Deus não existe, então tudo é permitido, mas se a legalidade existe, então nem tudo é permitido. Agora, no âmbito da nossa jurisprudência, e jurisprudência constitucional em particular, em matéria de contribuições financeiras, ou especiais para quem se revê na distinção, como é também o meu caso, de facto não vale a pena pensar muito nestes arquétipos ou procurá-los. Impõe-se algum sentido de realidade. Obviamente que o ideal aqui seria que o Tribunal Constitucional resolvesse todos os princípios conflituantes num dado caso concreto e, portanto, numa única decisão, um pouco como aquelas históricas do Tribunal de Justiça da União Europeia, conseguisse resolver todos os problemas. Isso não é praticável, como todos nós sabemos, por várias razões. Desde logo a falta de tempo e é inevitável a existência de assimetrias informativas. Qual é a minha opinião sobre este Acórdão 101/2023? Bom, obviamente é positivo, penso que esta decisão é positiva, desde logo porque reconhece que o estado de coisas em torno da SESE mudou em 2018 e, portanto, elabora uma primeira concretização possível do princípio da equivalência neste caso concreto, o que já é, como foi aqui referido, um passo em frente. Todos nós, penso que gostaríamos de ver resolvida a questão do caráter extraordinário do tributo, uma questão que nós falamos muito dos tributos extraordinários. É uma questão que normativamente deve ser enquadrada, a meu ver, no âmbito do princípio da proporcionalidade, desde logo na vertente da necessidade. Qual é que é o problema aqui? É que o princípio da proporcionalidade nas primeiras duas vertentes da necessidade e da adequação, pressupõe sempre um juízo empírico, um juízo fáctico, não é propriamente um juízo puramente normativo.
E o que é que isto provoca, colocando-me talvez do outro lado dos juízes? Provoca a inevitabilidade de, ao fazê-lo, ou seja, ao entrar nessa análise, ficar com uma conotação ativista. E isso pode ser uma das explicações pelas quais o Tribunal Constitucional não pretende ou tenta evitar essa análise na vertente da necessidade dos tributos extraordinários. No caso da SES, temos outro problema, que é a dualidade de fundamentos da própria SES, que já foi aqui referida, ora o déficit tarifário, ora o financiamento de políticas do setor energético, de cariz social e ambiental. E quando o legislador nos dá esta dualidade, ou seja, parece que é para nos confundir por qual caminho é que vamos, o próprio princípio da equivalência torna-se de difícil otimização, novamente por questões de assimetrias informativas. Desde logo, não há uma especificação orçamental adequada. Não há depois uma contabilidade pública que confira transparência ao sistema. E, portanto, a verdade é que enquanto não formos capazes de mensurar e estabelecer relações com um nível mínimo de precisão, aferir a existência de um sinalagma, ainda que difuso, é sempre uma discussão abstrata, é sempre uma presunção relativamente à qual podemos concordar ou não. Mas não nos podemos esquecer aqui de outro fator importante quando analisamos a jurisprudência constitucional nestas matérias e quando lhe pedimos mais. A concepção destas contribuições tem origem no poder legislativo. A técnica logística também, que é péssima. Dificuldade e incongruências na administração destes tributos também tem origem na vertente administrativa do Estado. E, portanto, o mais importante do que tudo isto é que não é por a liquidação e cobrança da SES, por exemplo, sair barato ao Estado. Estamos a falar de 10% do montante arrecadado. Penso que, de acordo com a conta geral do Estado, 10% seria a componente da sua cobrança coerciva. Não é por isso que todas estas fragilidades que temos vindo a apontar não induziram já enormes custos na economia, desde logo limitando as possibilidades de investimento real no setor, quer por parte dos operadores económicos nacionais, quer por parte dos que pretendem investir. Só para finalizar, penso que a expressão do professor Carlos Lobo, uma ditadura da maioria sobre as minorias, é uma expressão, de certa forma, dura. Ou seja, eu sempre vi a equivalência, o princípio da equivalência, na capacidade contributiva. Estamos no contrato social geral, o princípio da equivalência pressupõe um contrato social, em especial com um setor especificamente delineado, que requer essa delineação, que requer alguma precisão. E, portanto, é uma expressão dura, mas o professor Carlos Lobo usa propositadamente essas expressões para chamar a atenção para os problemas. Portanto, muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, devolvo a palavra à querida professora Clotilde e agradeço pela atenção. Muito obrigada, foi igualmente uma excelente intervenção. Acho que temos tido aqui várias visões deste problema que se têm complementado. Agora a tarefa cada vez é mais difícil aqui. A doutora Ana Rita Chacim, que será a última, está aqui com uma grande responsabilidade. Mas, de facto, que é evidente que não é praticável que numa decisão que se decida tudo o que é argumento em relação à inconstitucionalidade da SES. Isto espero que seja um primeiro passo, tem aqui alguns riscos, como disse o professor Guilherme Oliveira Martins, mas é um primeiro passo positivo e que, enfim, esperemos que dê frutos nesse sentido.
Eu passaria agora a palavra ao Dr. Filipe de Vasconcelos Fernandes, agradecendo também o facto de ter aceito o convite, já o tenho ouvido noutras intervenções e é um gosto tê-lo aqui. Muito boa tarde a todos, senhora bastonária, professora Clotilde Palma, professor Carlos Lobo, muito obrigado pelo convite. Realmente faço minhas as palavras do Daniel e cumprimento obviamente todos os membros deste ilustre painel, que admiro todos eles por razões diferentes e todas honrosas e justas. Eu vou procurar dividir a minha intervenção fazendo jus à própria SES, ou seja, falando de pontos, ou dos pontos, que me parecem mais polémicos do acórdão, mas ao mesmo tempo normativamente mais interessantes e que me parecem, na minha perspectiva, mais desafiantes para o futuro da jurisprudência da SES e, em rigor, das contribuições setoriais, porque também é esse o mote desta sessão. Vou dividir a minha apreciação, ou enfim, esta intervenção em 4 partes. Uma apreciação geral de pontos que me chamaram a atenção neste acórdão, uma segunda sobre aspectos particulares da SES que é objeto de análise neste acórdão, e este aspecto parece-me relevante, um terceiro ponto para as eventuais ilações deste acórdão para outras SESes, e esta expressão já denuncia a circunstância deste regime ter várias SESes lá dentro, aliás aspecto em que, aproveito para dizer, uma das minhas discordâncias face a esta aproximação normativa do Tribunal, é que o Tribunal, sob o meu ponto de vista, analisou mal os períodos temporais em que esta SES vem sendo metamorfoseada, mas eu já lá irei, e depois um último ponto para as eventuais ilações deste acórdão para outras contribuições setoriais de perfil extraordinário. Vamos então ao primeiro ponto. Pontos que me chamaram a atenção neste acórdão. O primeiro ponto é um ponto que aparece logo aliás, peço desculpa, aparece na parte final, no parágrafo 10º, em que o Tribunal Constitucional, e tanto que me tenha dado conta, pela primeira vez na jurisprudência relativa às ditas contribuições financeiras, faz uma coisa realmente extraordinária do ponto de vista normativo e conceptual, que é o seguinte: o Tribunal diz claramente que para este grupo de sujeitos passivos, portanto ligados à distribuição, ao armazenamento subterrâneo de gás, etc., não pode haver, em função das alterações de regime ocorridas na análise feita pelo Tribunal, não podia haver responsabilidade de grupo, ou seja, um dos 3 caracteres que as ditas contribuições financeiras têm que verificar, para além da responsabilidade de grupo e da utilidade de grupo. Portanto, o Tribunal claramente diz que esta SES, objeto de análise, não tem os caracteres suficientes para que se verifique a existência de responsabilidade de grupo, mas depois não diz aquilo que seria óbvio, que é, bom, então se não tem responsabilidade de grupo, sendo os requisitos das contribuições financeiras requisitos necessariamente cumulativos, pois não poderia estar em causa uma contribuição financeira. O Tribunal habilidosamente não diz ou não faz esta leitura conclusiva de forma firme, diz apenas que se encontra quebrado o nexo de equivalência para depois poder reconduzir ao artigo 13 da Constituição numa leitura que ainda assim me parece ser encapotadamente confortável para o Tribunal, para não dizer, com palavras ditas, não é ou deixou de ser uma contribuição financeira, porque isso obrigá-lo-ia a ter que dizer também por palavras firmes, é um imposto. Segundo aspecto, o facto do Tribunal ter delimitado o período de 2014 a 2017 como um período relevante para as alterações ocorridas em 2018 ao regime financeiro do Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético, e daí retirando conclusões para o regime jurídico da SES. Ora, eu julgo que o Tribunal vê mal o problema, e vê mal em por duas ordens de razões, sob o meu ponto de vista. Primeira ordem de razões, porque nós não estamos a analisar o regime financeiro, nem sequer os pressupostos das contribuições financeiras devem ser radicados no regime financeiro. Devo dizer que em toda a doutrina que eu conheço
portuguesa e não portuguesa, só residualmente é que o critério da chamada responsabilidade financeira grupal é evocado e apenas, eu diria, complementarmente. Mas o que de facto é que o Tribunal fez essa delimitação temporal, não fazendo uma outra que se impunha, que era nomeadamente aquela que divide a SES em 3 momentos claros, do meu ponto de vista. Primeiro momento, o momento que vai de 2014 até 2015, 2016, porque foi aí que se passou a incluir um relevante subsegmento, foram os contratos de take-or-pay do gás natural, e depois o chamado valor económico equivalente, claramente metamorfoseou a SES. Aliás, a SES ainda hoje não tem nos seus fundamentos qualquer ligação aos contratos de take-or-pay do gás natural, só teve depois, quando essa alteração foi efetuada em 2015, portanto o regime original nada tinha que ver com o subsegmento do gás natural e com os desequilíbrios sistémicos ligados aos contratos de take-or-pay, e depois em 2019 fez uma coisa extraordinária, e eu aqui vou tentar ser o mais rigoroso possível. Foi comprimir a isenção aplicável nos termos do artigo 4º, a linha A, do regime de isenções para os centros eletroprodutores com base em fontes de energia renováveis que tinham beneficiado de remunerações garantidas, e esta ilustre audiência poderia dizer, bom, é a liberdade de conformação do legislador, como diz o Tribunal Constitucional. Muito bem. O problema é que o Tribunal Constitucional, no Acórdão 7 de 2019, repescando a decisão do Tribunal Arbitral de 2015, que aliás a professora Clotilde julgou eu há pouco, ela se referiu, já tinha vindo elogiar. O próprio Tribunal Constitucional, no Acórdão 7 de 2019, o primeiro acórdão sobre a SES, tinha vindo acolher a leitura do Tribunal Arbitral, segundo a qual a isenção dos centros eletroprodutores com recurso a fontes renováveis tinha todo o sentido, à luz dos pressupostos e à luz das finalidades do regime da SES, não porque não tivessem uma conexão à dívida tarifária, têm-na porque podem ser geradores de sobrecustos para o sistema e ser imputados nos custos de interesse económico geral, mas porque, do outro lado, eram promotores de relevantes políticas de sustentabilidade sistémica ligadas, enfim, a domínios muito amplos, que não importa agora aqui detalhar, mas que ainda hoje persistem. É caso para perguntar, ou será caso para perguntar, se o Tribunal Constitucional, não tendo havido a alteração no domínio fático nem no domínio legal ou legislativo, continua a rever-se nesta posição quanto àquilo que eu modestamente tenho chamado a SES 3, no fundo é a SES que onera o segmento renovável. Segundo aspecto desta minha intervenção, aspectos particulares da SES que é analisada neste acordo. Bom, o Tribunal, permitam-me usar uma expressão pouco rigorosa, o Tribunal joga de facto muito à defesa, porque claramente faz uma leitura, a meu ver, em alguns casos incorreta, com todo o respeito, isto é um diálogo e é um debate, de problemas sistémicos, quer do Sistema Nacional de Gás Natural, quer do Sistema Elétrico Nacional, percebe-se claramente porque é que o faz, porque sabe que vão imediatamente seguir-se ações de constitucionalidade relativas aos contratos de take-or-pay para o caso do gás e para o segmento das energias renováveis no que diz respeito ao Sistema Elétrico Nacional, e sabe perfeitamente, e julgo notar-se isso, que há aqui uma tentativa de enclausurar as consequências deste acórdão na medida do possível, mas a verdade é que eu acho que depois, e percebe-se perfeitamente que assim o seja, o Tribunal acaba por dizer algumas coisas que eu julgo que são interessantes. E eu diria que são essencialmente 3 para a SES, que é aqui objeto de análise. Primeiro aspecto, o facto de se dizer que a SES está, palavras do Tribunal, está geneticamente ligada ao problema do déficit tarifário do setor elétrico. É verdade, ou seja, é de facto verdade, mas também não deixa de ser verdade que só foi assim porque no primeiro ano de vigência do tributo, o tributo tinha essas finalidades no seu regime jurídico, finalidades essas que foram abruptamente incumpridas de um ponto de vista financeiro. Portanto, em verdadeiro rigor, parece que estas finalidades que estão no artigo 1º do regime da SES só valeram como letra e como direito a partir de 2015 em diante. Por outro lado, o Tribunal, neste mesmo acórdão,
vem chamar à colação o facto de a dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional estar numa tendência de firme redução. Este aspecto é curioso, porque este acórdão é talvez o acórdão em que o Tribunal faz uma investigação histórica de a evolução do regime de uma contribuição setorial, incluindo o seu regime financeiro, desde que eu tenho conhecimento de jurisprudência sobre contribuições deste perfil. O que não deixa de ser interessante, porque em toda a jurisprudência relativa à SES, de 14, de 15, de 16 e em alguns casos de 17 para outros segmentos que não este, o Tribunal tinha dito, refugiando-se precisamente na qualificação como contribuição financeira, que a relação entre os pressupostos financeiros do regime, incluindo a remuneração da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional, era tendencialmente irrelevante para os juízos de inconstitucionalidade, quase todos eles de índole material, que vinham sendo invocados. Portanto, parece-me aqui que há uma ligeira e tenue inversão de perspectiva do Tribunal relativamente à leitura normativa dos pressupostos fáticos que estão subjacentes às finalidades do regime. Ou seja, o Tribunal tem aqui uma arma muito mais apetecível do que dizer que o caráter extraordinário está violado, o que é óbvio e inequívoco, porque parece-me que prefere dizer não é o caráter extraordinário que está a ser violado, mas sim os pressupostos, também eles extraordinários, sobre os quais a SES repousa, estão cada vez mais a deixar de ser extraordinários e a tornarem-se meramente conjunturais e, portanto, ordinários. Reparem que, desde 2013, a dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional tem descido. Mas, se pensarmos bem, tem descido mesmo sem a injeção da SES. A redução líquida da dívida tarifária, que no fundo corresponde, se quiserem, à dívida tarifária desprovida de todos os custos operacionais de gestão dessa própria dívida, menos os impostos que são, de alguma maneira, alocados à sua remuneração, tem descido objetivamente. E porquê é que tem descido? Por duas razões. Uma, porque os regimes remuneratórios que de alguma maneira a oneraram estão todos progressivamente ou a desaparecer e a serem substituídos por regime de mercado, ou por outros que não são tão oneradores do próprio sistema. E em segundo lugar, porque o próprio fundo tem tido fontes adicionais de receita. Fontes adicionais, aliás, que o próprio Tribunal de Contas tem questionado, e a meu ver bem, com consequências que eu creio que a jurisprudência sobre a SES irá, em certo dia, não sei exatamente qual, também chamar à colação, já que chama os pressupostos financeiros do regime neste acordo. Terceiro aspecto, outras SESs possam ser impactadas. Eu devo dizer que tenho a leitura segundo a qual este acórdão demonstra uma posição do Tribunal Constitucional um bocadinho semelhante, tentando fazer aqui um exercício sempre difícil de futurologia, àqueles bordados que as pessoas fazem para o inverno. As pessoas vão, tipicamente em lã, por exemplo, vão fazendo, e às tantas tem-se uma camisola. Às vezes as pessoas arrependem-se e vão tentando escozer para fazer uma camisola sem mangas, às tantas já não é uma camisola sem mangas, já é só apenas um agasalho, e às tantas já é só outra vez um novelo de lã. O Tribunal parece-me, em verdade, por uma posição também mais confortável para o Tribunal, que será a de ir declarando inconstitucionais casos particulares de regime da SES. Vou dar apenas dois exemplos que me ocorrem assim de repente. O caso das refinarias, ou seja, o caso da SES 1, do segmento da refinação, que claramente é um caso que, se nós olharmos para o Acórdão 101 de 2023, não tem nem podia ter qualquer conexão com o equilíbrio sistémico do Sistema Nacional de Gás Natural, nem com esse, nem com qualquer outro. E mais recentemente, já agora para dar um outro exemplo ainda mais esotérico, aqueles casos de goodwill de participações financeiras ocorridos por força de fusões no Sistema Elétrico Nacional, em que esse goodwill é apurado como ativo intangível, mas o regime da SES, tirando os elementos de propriedade industrial, não tem nenhum âmbito de exclusão para os ativos intangíveis associados a goodwill. Nem os de fusão invertida, nem os de fusão normal, nem os ativos de goodwill
relativos a participações financeiras normais, o que significa que há entidades claramente a serem objeto de sobretributação de SES, independentemente de não estarem propriamente interessadas na litigância em torno da SES como contribuição financeira estruturalmente inconstitucional. Portanto, 2 exemplos que eu acho que o Tribunal claramente e confortavelmente poderia pegar para não ter que ter juízos de inconstitucionalidade diametral, como dizia um célebre professor alemão, ou seja, aquelas inconstitucionalidades de A a Z, de destruir o regime desde os seus alicerces até às suas minudências. Nota finalíssima para terminar. Outras contribuições. Bom, é difícil transpor esta decisão e este acórdão para outras contribuições, porque elas são todas muito diferentes. Eu chamaria só a atenção para o aspecto que eu transporia, ainda que com reservas, para as demais. E esse aspecto é o seguinte, é justamente esta investigação histórica. O facto do Tribunal Constitucional se predispor a fazer um roteiro da evolução da alocação das verbas, para daí retirar conclusões, a meu ver, não integralmente corretas, ao nível da configuração do tributo, é pelo menos um indício de que o Tribunal estará mais atento a este tipo de expedientes legislativos em que realmente se usam figuras inicialmente com alguma aparência de contribuição financeira, mas que facilmente se percebe que não o são. Mais recentemente, julgo que isso poderá acontecer, por exemplo, com um tributo que ainda não foi aqui falado, já falamos de tantos tão diferentes e interessantes, mas ocorre o adicional de solidariedade sobre o setor bancário, que no fundo é o primeiro copy-paste que eu conheço na história do sistema fiscal português, mas que tem uma série de problemas que este tipo de jurisprudências nos levam a encarar, julgo eu, pelo menos com um bocadinho mais de alento e de otimismo, eu que sou um otimista por natureza, do que no passado. Mas, Sr. Clotilde, agradecendo a tolerância e o convite, eu terminaria por aqui. Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, excelente intervenção. Fez-nos aqui um apanhado de vários aspectos e que denotam bem o seu conhecimento sobre estas matérias, tem acompanhado, eu sei, estas matérias. De facto, nós estamos perante uma situação com um grau de complexidade grande e podemos e devemos dizer que não há uma SES, há várias SES e gostei imenso da sua intervenção na medida em que fez essa decomposição. E temos realmente aqui uma série de figuras fiscais transvertidas, se quisermos, que suscitam imensos problemas. Há pouco o Daniel referia-se também à própria logística associada a tudo isto, às dificuldades administrativas, enfim. Como sabemos todos nós que trabalhamos na administração, nos ministérios, etc., há uma certa dificuldade depois em conjugar todos estes aspectos e depois dão origem a uma série de polémicas como esta nos tribunais, mas façamos votos de que esta decisão seja de facto seguida de forma positiva e também aproveitada em relação a outras figuras. Eu passaria então a palavra à doutora Ana Rita Chassi, da last but not the least, com todas as dificuldades inerentes a todas as excelentes intervenções. Eu disse em relação a todas que eram excelentes, mas são de facto intervenções excelentes e que se complementam. E então terminar na versão feminina com a doutora Ana Rita Chassi. Espero bem. Espero que bem. Claro. Não é fácil de facto ser a última. Aliás, eu comentava isto com o professor Carlos Lobo, a quem começo por agradecer o convite que me dirigiu para participar nesta conferência, mas também obviamente a si e a toda a organização, e endereçar um particular também uma saudação a todos os meus colegas que aqui estão, com quem tive, ao longo de diferentes fases da minha vida, tive sempre o prazer tive o prazer de conhecer e de me dar. Não há nenhum com o qual, que tenha falado, com o qual eu não concordo, em diferentes aspectos que gostaria de salientar, mas efetivamente não há nenhum
que me tenha dito algo com o qual eu não concordo relativamente a este acórdão, que de um ponto de vista geral, numa apreciação geral, efetivamente vem abrir aqui uma porta relativamente a um grupo específico, mas que é uma questão processual, diria eu também, que foi quem submeteu à ação, e portanto que o caso específico da Lisboa Gás, e que portanto vem no fundo abrir a porta àquela linha D e resolver ali aquela questão, sem com isto significar que outras questões de outros operadores não venham a ficar resolvida, especialmente quando falamos daquela questão fora do subsetor elétrico. Começando atrás, e porque a minha experiência com a SES também tem muito, eu diria até maioritariamente, daquilo que é a dinâmica económica dos operadores que se instalam em Portugal e que querem perceber que impostos é que existem, falando de uma forma muito simples, que impostos é que existem sobre o setor elétrico. Não é fácil explicar uma SES, não é fácil explicar a um operador nacional, muito difícil é explicar a um operador estrangeiro o que é isto da SES, quando nós, enfim, acabamos por ser o único país da União Europeia que tem uma figura com estes contornos. E, portanto, desde o seu início, e voltando aqui um bocadinho àquilo que foi a história desta contribuição, este regime tem efetivamente muitas pontas soltas. Teve pontas soltas no que respeita àquilo que foi o ativo, à consideração daquilo que é o ativo relevante para efeitos da sua aplicação. Teve muito bem, como disse o Filipe, acabou por tocar aqui num ponto que teve a ver com esta SES alterada por via da consideração da alteração da norma de isenção no que respeita aos produtores de energia ou de eletricidade através de fontes de energia renovável que tivessem beneficiado de um regime de remuneração garantida. Estes palavrões, digamos, peço desculpa pela simplicidade, mas começaram a integrar aqui o léxico fiscal, que é perceber aqui, de um ponto de vista regulatório, o que é isto da remuneração garantida, e basicamente nada mais é que é o Estado dizer quem recebeu apoio e que inicialmente, para fomentar aquilo que foi o investimento em medidas de caráter ambiental para a promoção das energias renováveis e que foram fundamentais a certa altura, mas que quem beneficiou destes apoios, os famosos mecanismos de feed-in tariffs, acaba por agora vir ser chamado, posteriormente à entrada em vigor da SES, a pagar e, portanto, a perder a isenção que chegou a beneficiar. Mas em complemento a isto, criou aqui uma dificuldade, é que em 2019, quando faz isto, e olhando aqui uma nova palavra mais complexa, cria uma coisa que se chama um mecanismo regulatório de equilíbrio concorrencial, a famosa clawback. E, portanto, quem não estava dentro da SES, quem passa, os produtores de energia renovável, que não tendo um mecanismo de remuneração garantida, mas que estariam em mercado, não pagam uma coisa, mas pagam outra. E, portanto, começaram a ter um valor definido, ninguém não lhe chamaram imposto, embora eu confesso-vos, contando também aqui a minha história, de que a primeira vez que tomei conta deste mecanismo regulatório foi uma pergunta de um operador estrangeiro que me envia um e-mail dizendo que novo imposto é este que vocês criaram em Portugal. Eu não estava em Portugal nessa altura e olho para o e-mail e digo, mas qual novo imposto? O que é que aconteceu no mês de agosto em Portugal? O que aconteceu no mês de agosto foi uma alteração de um diploma que veio criar que veio alargar, digamos assim, os contornos de uma figura já existente, que foi este mecanismo, que surge com uma lógica de pagamento, ao fim e ao cabo, por parte destes operadores, por megawatt injetado na rede, digamos assim, e que tem como fundamento o quê? Uma tributação, um equilíbrio que era necessário, no fundo, garantir, tendo em conta aquilo que era uma tributação adicional que surge em Espanha, e portanto entendeu-se que os operadores portugueses poderiam ficar beneficiados por isto, e para não haver um desequilíbrio ao nível do MIBEL, então em Portugal criou-se esta figura, não se chamou imposto, chamou-se uma clawback, ficou assim conhecida, por ser este mecanismo de equilíbrio regulatório, e assim se cria mais uma complexidade no mundo da SES, ou seja, por esta figura paralela. Outras questões existiram que deram lugar a discussões envolvendo inclusivamente o CAD, nomeadamente as isenções aplicadas
a quem tenha tido a obtenção de uma licença através de um concurso público. O que é isso de um concurso público? E aqui temos entendimentos da autoridade tributária, mas também temos que recorrer aos entendimentos da DGEG, o que acresce à dificuldade de implementação destas, ou da aplicação correta destas figuras, neste caso, desta contribuição. Não vou aqui discutir se estamos perante um imposto ou uma contribuição. No final do dia estamos perante um encargo de natureza fiscal que tem um impacto económico muito forte na realidade sobre a qual incide, vamos falar desta forma, e que teve, digamos que um fundamento que foi claro na altura. Era uma medida de caráter extraordinário, ditada pela situação que Portugal vivia, a situação de déficit orçamental, e que foi necessário, porque esta medida foi criada a par até de uma outra grande contribuição que ainda hoje vigora, que é a contribuição sobre a indústria farmacêutica. E estas duas, em 2014, vêm à flor enfim, à tona, digamos assim, cada uma com contornos extremamente complicados e complexos, mas que, no fundo, foram sempre sendo permitidas, e a SES foi permitida com base nesta lógica de um benefício que lá estava sempre latente, ainda que difuso, ou seja, muito por baixo de uma capa, ao fim e ao cabo, em que se permite este caráter, esta lógica difusa de um benefício aplicado a todo o setor energético, pelas políticas de regulação exercidas pelo Estado, e que não era apenas uma lógica de redução do déficit tarifário. Quando, no final, este acórdão o que vem fazer é exatamente olhar à afetação da receita e concluir que há um determinado subsetor, neste caso o gás natural, que nada beneficiou com esta SES, e como tal vem dizer, vem de considerar inconstitucional aquele mesmo grupo. Ou seja, o que é que se retira da análise feita pelo Tribunal? É uma análise que é tímida, mas que ainda assim, na minha opinião, vem abrir uma importante porta, vem permitir que se discuta que efetivamente uma medida que foi criada abrangendo um leque muito alargado de um determinado setor, que é o setor energético, ao qual foi inicialmente dado um determinado nexo de relação entre aquilo que era a ação pública exercida pelo Estado e o grupo beneficiário no seu todo, mas que depois vem começando a restringir, faz esta análise de restrição e dizendo, bem, para estes senhores não faz sentido, e acredito que efetivamente esta lógica acaba por se propagar a outros subsetores, nomeadamente não apenas no gás natural, mas por exemplo também o próprio GPL enquanto derivado do petróleo, que também acaba por não estar aqui envolvido, enfim, todos aqueles que não deram causa, ao fim e ao cabo, àquilo que efetivamente foi a grande razão de criação desta contribuição. O que é que muda em 2018? Há uma decisão da União Europeia no sentido de reconhecer que Portugal já não está numa situação de déficit excessivo, e também, por outro lado, e este é o argumento do Tribunal, por outro lado também vem dizer que há aqui uma consignação de outras receitas à redução de déficit tarifário. E por acaso há aqui uma curiosidade que também salientava, que tem a ver com a previsão nos cadernos de encargos, ou pelo menos no caderno de encargos de 2020, no caderno de encargos respeitante ao leilão para a atribuição de reserva de capacidade de injeção na rede elétrica etc., do serviço público, quer o de 2020, onde diz expressamente que os titulares que obtivessem essa mesma licença ficariam isentos, quer da SES, quer do mecanismo regulatório e também da tarifa social. E depois foi emitido um despacho
indicando que esta mesma isenção também se aplicava ao leilão de 2019, ou seja, o Tribunal fala aqui nesta consignação, mas esta consignação acabou por ter depois, em termos muito práticos, na realidade, provavelmente nem terá existido exatamente por via destas normas de isenção, que na minha opinião até são bastante duvidosas, se pensarmos que estamos a colocar uma isenção da SES, que é um tributo ainda assim, discuta-se a sua natureza, mas que é um tributo e conceder uma isenção através de um caderno de encargos, parece-me a mim que é ir bastante além daquilo que o direito fiscal poderá permitir. Últimas palavras que gostaria de dizer, daquilo que eu noto como se tendo sido o ausente e que seria uma expectativa também de quem tem vindo a discutir esta figura. Há um sentimento já vamos tarde, há um sentimento de 10 anos de aplicação desta SES, sem que nunca se tenha discutido efetivamente a fundo todos os aspectos da mesma. Nunca há um suscitar da articulação da SES com outras figuras do nosso sistema fiscal. Falamos de uma contribuição ou de um imposto redondamente de um tributo sobre o património, mas nunca discutimos que esse mesmo património tem num outro subsetor do Estado, nomeadamente nos municípios, o pagamento de um IMI, e isso não deve ser descurado. Não falamos do porquê de não ser um custo para efeitos de IRC, porquê é que não é considerado um gasto? Se eu, enquanto operador, sou obrigado ao seu pagamento, não é porque o Estado assim decidiu e colocou no 23A do Código do IRC e não estamos a discutir isto devidamente, porque é que não há uma utilidade deste encargo. E por último, porque é que não há uma maior exigência, se permitiu desde sempre a lógica de equivalência, ainda que difusa, ainda que com todos os seus problemas, porque é que não há uma maior exigência numa prestação de contas destas figuras? Porque é que não há uma transparência na afetação destes dinheiros de uma forma bastante clara e evidente para que os operadores percebam, e isto é importante porque o que está em causa é a atuação dos operadores a nível nacional, mas é a competitividade do país lá fora. Não falamos de uma atividade puramente exercida por Portugal e operadores portugueses, estamos a falar de uma atividade que sofre de uma concorrência internacional forte e com a qual nós perdemos competitividade pela complexidade deste tipo de figuras e mais ainda pela falta de respostas que muitas vezes são necessárias a uma correta aplicação. E termino a minha intervenção esperando, enfim, ter acrescentado mais alguma coisa em relação àquilo que todos os outros oradores disseram e aos quais, obviamente, dou os meus parabéns. Muito obrigada, foi excelente, foi aqui a cerejinha em cima do bolo e de facto aditou aqui uma série de questões e a questão internacional, obviamente, e da concorrência é importantíssima. E é engraçada a história que contou da sua experiência com a questão que lhe foi colocada e de facto há aqui uma série de questões que deveriam já ter sido resolvidas há mais tempo, mas enfim, esperemos que a resposta à pergunta que aqui o professor Carlos Lobo formulou, se é o início de uma nova era, que seja assim. E assim da minha parte eu termino agradecendo a presença de todos, as excelentes intervenções, acho que foi um tempo muito frutífero, bem passado e trouxemos aqui uma série de aspectos à colação, as intervenções foram todas complementares e de uma grande mais-valia. Muito obrigada a todos, queria a minha querida amiga, a senhora Bastonária, agradecer uma vez mais todo o acolhimento que a Ordem tem dado às nossas conferências, neste caso em nome da direção do IDEF, e vou-lhe passar de seguida a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu peço desculpa por ter estado sem câmara, mas agora que tentei ligar a câmara ainda na intervenção final da doutora Rita Ceci e foi abaixo, porque estou realmente com alguma dificuldade na ligação aqui à internet e por isso desliguei a câmara para vos poder ouvir, porque foi uma conferência muitíssimo interessante. Aliás, outra coisa não seria de esperar com todos os oradores que aqui tivemos, uma reflexão importante. Não sei se será o fim de uma era, mas
Assim esperemos, porque de facto tudo aquilo que foi aqui refletido demonstra às vezes a pouca reflexão ou as razões subjacentes pouco compreensíveis que às vezes estão por trás de determinadas taxas especiais, impostos, enfim, diretos, aquilo que queiramos chamar, taxas, taxinhas, impostos, enfim. O que é uma verdade é que este acórdão veio permitir refletir, veio permitir pôr em causa algumas questões, embora não seja já completamente, não tenha uma decisão totalmente de inconstitucionalidade total, mas já vem abrir aqui muitas portas para que se reflita de outra forma. Por isso, muito obrigada a todos, foi uma conferência fantástica, mais uma vez. Agradeço e estou à espera dos próximos desafios para continuarmos aqui com estas parcerias, também costuma ser também com a Associação Fiscal Portuguesa, portanto agora foi com a IDEF, e sem a Associação Fiscal Portuguesa, outras faremos todas em conjunto e esta reflexão é sempre importante e por isso aguardo a próxima, estou ansiosa para a próxima, professora Clotilde, já sei que o desafio é sempre aceito. Muito obrigada a todos, boa noite e um bom serão a todos. Obrigada, boa noite, obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.